Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, vou aqui fazer algumas considerações a respeito de um vídeo de um irmão aí protestante, com todo respeito a ele, não estou falando aqui da pessoa que eu nem conheci esse rapaz há pouco tempo, vendo algumas coisas na internet sobre as supostas refutações que ele faz aos canais católicos. Porém, foi enviado esse vídeo para mim, do tal Rafael Pablo, acho que é Rafael Pablo o nome dele, refutando o professor, acho que é Eduardo Farias, sei que é Eduardo, a respeito dos supostos irmãos de Jesus. Eu pretendo não fazer mais vídeos sobre essa questão. Por quê? Porque eu já percebi, tem vários vídeos aqui no meu canal, vou deixar na descrição os vídeos que falam sobre essas questões dos irmãos de Jesus, da virgindade perpétua de Maria, e você assista aos vídeos se você tiver interesse de aprender sobre esse tema, baseando-se na verdade, né, naquilo que o texto bíblico fala, e não naquilo que cada protestante entende do texto, porque cada um fala uma coisa. A gente vai ver que tem pastores que concordam que Maria teve filhos, outros que concordam que Maria não teve filhos, mesmo sendo uma minoria, mas tem uma boa quantidade de pastores protestantes que vão dizer que Maria não teve outros filhos. E também outros biblistas, teólogos, apesar que eu não sou de dar muita atenção ao que os teólogos falam, porque até no meio católico tem teólogos falando besteiras, né? Se você procurar aí, você vai ver um padre que é especialista em Bíblia e ele vai dizer que Deus teve uma esposa, né? A esposa de Jeová. Ele diz aí num debate aí, o debate não era sobre isso, mas ele acabou cavucando isso aí, dizendo que estava na Bíblia, isso aí, né? Que Deus, né? Deus, Jeová ou Javé, teve uma esposa, né? Então, assim, o teólogo, a gente vê que o teólogo não é muito de confiança, o teólogo, a não ser que seja um teólogo que esteja fundamentado naquilo que nós acreditamos, nas Sagradas Escrituras, na sagrada tradição apostólica. Não estou falando aqui de tradição, costume, né, popular, ou crendice popular, mas na tradição apostólica, ou seja, nos pais da igreja, e também baseada no magistério autêntico da igreja, que é o autêntico intérprete das escrituras. Então, pretendo não fazer mais vídeos sobre isso, mas quero trazer uma fala sobre esse vídeo aqui do tal Rafael Pablo, que ele vai falar contra os argumentos do tal Eduardo aí, que eu também não conheço, também não acompanho o canal dele. Sendo sincero, não acompanho o canal dele. Até mesmo porque é um recém-convertido à Igreja Católica, que até recebeu, dependendo da paróquia que ele frequenta, eu ouvi dizer que ele recebeu um cargo de catequista, né, para ensinar sobre a fé católica. Porém, assim, eu acho ainda muito arriscado um ex-protestante ensinar para os católicos sobre o que é a fé católica, mesmo ele já tendo estudado bastante, e graças a esses estudos ele volta para a Igreja Católica, ele acaba vindo para a Igreja Católica, mas ainda eu acho que não seria oportuno. Mas como o pároco, sei lá, o bispo da diocese que ele está frequentando agora, deu a ele algum cargo, não sei, então não posso questionar. Mas que Deus abençoe e que Deus dê aos católicos o entendimento do que de fato é a doutrina católica. Mas vamos aqui para os argumentos que é utilizado por esse tal Rafael Pablo, se eu não estou enganado. Tem algumas coisas, algumas passagens que ele utiliza que já tem vídeos aqui. Eu vou, no momento que ele for falar dessas passagens, eu vou deixar o vídeo, né, já falando sobre isso, já refutando essas questões dos supostos irmãos de Jesus. Mas tem a primeira que ele usa é um salmo, né, o Salmo 69, e a gente vai ver que ele deturpa o salmo com a intenção única e exclusiva de protestar contra a igreja, de atacar o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora e também de querer supor que Jesus teve irmãos, no sentido de que foram filhos de Nossa Senhora. Vamos lá, vamos ouvir aí. Eu acho que ele vai primeiro soltar
como é que se diz, uma parte do vídeo do Eduardo, e depois ele refuta. O vídeo dele aqui, eu estou começando a partir do minuto 5, porque ele vai fazer uma introdução do vídeo, né, que é falar sobre os irmãos de Jesus, vai falar sobre Eduardo. Isso aí não interessa para nós. O que interessa é as passagens bíblicas que ele utiliza para dizer que refuta o professor Eduardo. Mas vamos ver aí o que ele usa e quais são as argumentações que ele vai dizer que refuta. Vamos lá. Que aqueles outros irmãos não são filhos de Maria. E agora ele começa a ler o texto com este pressuposto. Ele não deixa o texto falar por si mesmo. Ele agora traz o significado para dentro do texto, para encontrar no texto aquilo que ele quer achar. E isso acontece muitas vezes dentro da Igreja Católica, porque durante muitos anos a Igreja Católica... Veja, ele está dizendo que o professor traz um pré-significado, ou seja, um significado já prévio, que ele já tem entendimento que esses irmãos não são filhos de Maria, e com isso ele diz que ele empurra, né, ou impõe ao texto um significado que o texto não diz, e que se deixasse o texto falar por si só, o texto mostraria claramente que esses irmãos de Jesus seriam filhos de Maria. Mas não tem um versículo que diga que são filhos de Maria. São irmãos de Jesus, os irmãos do Senhor. Então logo ele vai entender que são filhos de Maria. Outros pastores vão dizer que não é. A Igreja Católica vai dizer que não é. E durante o período todo da Igreja, os pais da Igreja, nenhum deles menciona esses supostos irmãos de Jesus como sendo filhos de Maria. E ele vai dizer que o Eduardo está fazendo isso porque a Igreja Católica sempre criou dogmas e dogmas e dogmas que não estavam fundamentados na Bíblia, e agora fica procurando textos e impondo ao texto significados que não tem no texto para confirmar os dogmas que ela criou, que não tem fundamentação bíblica. Mas isso tudo mentira, porque todos os dogmas católicos têm fundamentação bíblica. Todos eles estão nas Escrituras. E eu posso provar a qualquer pessoa isso. Porém, infelizmente, aqueles que querem ouvir, que estão abertos a ouvir a palavra de Deus e querem a verdade, vão encontrar a verdade. Aqueles que não querem, como o Rafael Pablo e a maioria dos protestantes, vão negar essa verdade, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, né, os anciãos do povo e todos os demais judeus que não creram em Jesus fizeram. Rejeitar Jesus, rejeitar a verdade, que é o próprio Cristo, e aí fica difícil você colocar na cabeça da pessoa. E eu não vou fazer esforço nenhum para empurrar na cabeça das pessoas a verdade. Por quê? Porque Jesus disse que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que converte as pessoas, não sou eu, não é você. Então vamos lá. Foi ali emitindo dogmas e doutrinas sem que as pessoas pudessem conferir nas Escrituras se aquilo estava de fato dentro das Escrituras. A partir do momento que a Bíblia se popularizou, a Igreja Católica agora precisa... Aqui é mais uma falácia dizer que a Bíblia era escondida do povo. Isso é mais uma falácia, né? Porque nós sabemos que existia uma dificuldade imensa das pessoas poderem ter uma biblioteca em casa. Isso era só para quem realmente tinha muito dinheiro na época, né? Então era muito difícil alguém ter uma biblioteca em casa, porque hoje a gente tem os exemplares da Bíblia, né? Assim, né? Compilados em um só livro, né? Por isso chama Bíblia, biblioteca, ou seja, todos os livros estão compilados em um só volume, em um só livro, e com a capinha, com tudo, né? Traduzidos todos na língua. Então isso é muito fácil. Mas na época em que a igreja tinha os manuscritos, ainda sem ser em um só volume, não era assim tão fácil, né, Rafael Pablo, as pessoas terem as escrituras. Então dizer que a igreja escondia as escrituras, isso era mentira, né? Isso era mentira porque pessoas tinham acesso às escrituras e se pregava sempre isso, né? Por exemplo, Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona teve acesso às escrituras, né? E teve acesso às escrituras tantos e tantos outros homens dentro da igreja, e que tiveram acesso, leram, e lendo as escrituras e ouvindo Santo Ambrósio, né? Santo Agostinho se converte. Então, se Santo Agostinho se converte ouvindo Santo Ambrósio, as homilias, as pregações de Santo Ambrósio, acho que é Santo Ambrósio, se eu não estou enganado,
Isso significa dizer que a Bíblia era anunciada, claro que de viva voz, como no início da igreja, porque nem todo mundo tinha condição de estar com o volume da Bíblia acompanhando as leituras, né? Mas isso era feito na missa, como sempre foi. Justino Marty vai falar disso, que se lia na missa, na liturgia da palavra, se lia um texto do Antigo Testamento, um salmo e um texto do Novo Testamento, e também as palavras de Jesus extraída do Evangelho, né? Então aí isso já é outra falácia, outra mentira. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas tenha paciência, né? Assista com calma, se você tem o desejo de aprender e de realmente compreender que essas falácias não têm fundamentação, né? São transviadas. Achar textos para comprovar todos aqueles dogmas que ela sabia que não encontraria fundamentação nas escrituras. Então, qual que é a tática? Agora é fazer um texto dizer aquilo que ele não diz. Mesmo que o texto não revele algo, eu vou dar esta interpretação a esse texto para fundamentar. O Pablo, o Rafael Pablo, ele está acusando a Igreja Católica do que ele vai fazer, né? Ele vai fazer o que ele está acusando a Igreja de fazer. Ele vai mostrar diversos textos que estão claros, explícitos, que esses irmãos de Jesus não são filhos de Maria, mas ele vai dizer que são filhos de Maria, pressupondo, ou seja, ele já tem uma ideia formatada na sua cabeça, e essa ideia é a lupa ou os óculos para a interpretação das Escrituras segundo a linha teológica que ele já tem, e ele vai colocar nos textos o que o texto não diz. Nenhum dos textos, e eu aqui desafio qualquer pessoa, seja ela católica, protestante, quem quer que seja, que acredite nessa história de que Maria teve outros filhos, apresentar para mim um capítulo, um livro, um capítulo, um versículo onde diz: fulano, cicrano, beltrano é filho de Maria, irmãos de Jesus. Se encontrar um versículo que seja dizendo que Maria teve outros filhos, ou que Beltrano, Ciclano, Fulano, que é irmão de Jesus, é filho de Maria, né? Eu deixo aqui, eu rejeito o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora e aceito os irmãos de Jesus como sendo irmãos de sangue. Mas isso tudo é falácia. Então ele acusa a Igreja Católica do que ele faz, do que muitos protestantes fazem. Inclusive ele vai fazer isso com o Salmo 69, né? 68 na Bíblia Católica, mas na Bíblia Protestante, se eu não estou enganado, é o 69. Vamos lá. Para o meu dogma. Porque de uma leitura natural, de uma leitura deixando o texto dizer o que ele realmente quer dizer, a conclusão, como eu disse, é que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos, não fala que Maria teve filhos. Aí ele vai dizer que a conclusão é que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, né? Então, Eduardo Faria está usando aqui uma argumentação, vai dizer que a Bíblia nunca diz que fala de filhos de Maria. Então ele vai usar aqui um sarcasmo, né? Como é que eu posso dizer assim, uma expressão, como se fosse assim, um deboche, entre aspas, né? É como se fosse uma espécie de deboche para falar de filhos adotivos de Nossa Senhora, que isso também não existe. Não existe no dogma, a igreja nunca falou de filhos adotivos de Maria. E muito menos filhos de José de um outro casamento. Isso aí também são argumentos que a igreja não usa. O meu último vídeo aí, falando sobre o vídeo do Rodrigo Silva, eu deixo claro também que essa posição de irmãos de Jesus por parte de São José não existe. Não existe. Até mesmo porque, se fossem irmãos de Jesus por parte de José, não seria também irmão de Jesus. Não seriam. Não seriam. Por quê? Porque se Nossa Senhora só teve um filho, que é Jesus, e os filhos de José não seriam irmãos de Jesus, porque José não é pai de Jesus. José não é pai de Jesus, é pai adotivo. Aí, sim, irmãos de adoção, por adoção, da parte de José, aí seria possível. Mas não tem como, porque Jesus não é filho de José. Então, se ele não é filho de José, mesmo que José tivesse outros filhos de um primeiro casamento, esses outros filhos não seriam irmãos de Jesus. Não seriam irmãos de Jesus. Por quê? Jesus não é filho de José. Apesar de que tem textos bíblicos que vão dizer que não é ele o filho de José. Por quê? Porque ali se falava da questão, podemos assim dizer, humana de Jesus, da descendência judaica de Jesus. Nossa Senhora era judia e não se falava nas questões de filiação,
por parte da mãe, mas muitas vezes, na maioria das vezes, por parte de pai. Apesar que em Mateus 1, acho que é 26, vai falar, né, José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então vamos lá. Ele aqui está falando algumas coisas, eu também não concordo com esses argumentos de Eduardo aqui, é uma questão dele, ele está tentando trazer uma argumentação, mas aí é questão dele, também não concordo com esses argumentos não, de que Nossa Senhora adotou filhos, né? Claro que você vai ver que é uma piada que ele está fazendo aqui. Em momento nenhum a Bíblia menciona os outros filhos de Maria, então não é bíblico, né? Então não é bíblico, mas Jesus teve irmãos, porque ele teve irmãos. Maria tinha um orfanato lá, ela adotou 50, e faz um projeto social, e esses 50 irmãos lá, esses 50 crianças atendidas pelo orfanato de Maria eram chamados de irmãos de Jesus, ou seja... Então veja, ele faz uma piada aqui, dá pra ver que é uma piada que até as pessoas que estão na mesa dão uma risada. Então a gente percebe que isso é um argumento também que não é válido, ele está sendo sarcástico. Tô sendo irônico aqui, tô sendo exagerado, para dizer que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos, não diz que Maria teve outros filhos. Muito bem. Você ouviu aí o primeiro argumento apresentado pelo ex... Aí o Rafael Pablo, acho que é Rafael Pablo, né? Vai dizer que isso é um argumento. Veja, isso é um argumento. Se isso é um argumento, então Eduardo, o argumento do Eduardo é dizer que nenhum texto diz que Maria teve outros filhos. Pronto, este é o argumento que eu também uso. Nenhum texto vai dizer que Maria teve outros filhos. Pronto, esse é o argumento. O sarcasmo que ele faz, a piada que ele faz de que Maria adotou filhos, isso aí é para fazer uma piada exatamente por conta de pessoas que querem dar filhos a Nossa Senhora sem ela ter, né? Que é o caso do Rafael Pablo aqui também. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. Pastor Eduardo Farias, de que, olha, Jesus teve irmãos, mas isso não quer dizer que Maria teve outros filhos. Afinal, Maria pode ter adotado outros filhos, ou eram filhos apenas da parte de José. Então, Jesus poderia... Então, veja, Eduardo não disse que Maria adotou. Ele usa uma piada, uma brincadeira, né, para dizer que esses supostos irmãos de Jesus aí são parentes de Jesus, mas não filhos de Maria. E não tem nenhum texto bíblico que vai dizer que são filhos de Maria. Mas vamos ver aí o que é que o rapaz vai colocar. Podia ter irmãos, e Maria ainda assim poderia ser sempre virgem, perpetuamente virgem. Mas eu quero trazer alguns textos para você que vai comprovar que o contexto deixa muito mais evidente de que esses irmãos de Jesus eram filhos de Maria do que o contrário. Como eu disse, se você ler o texto e deixar o próprio texto falar por si, leva à conclusão de que esses outros irmãos de Jesus eram também filhos de Maria. E é esses textos que eu quero apresentar para você a partir... Vamos deixar o texto falar e vamos ver se realmente esses textos falam de Maria sendo mãe de outros filhos que não seja Jesus Cristo. Vamos ver aí. De agora. Então vamos analisar um por um e aí você tire as suas próprias conclusões. Se o contexto leva a entender que esses irmãos de Jesus não tinham absolutamente nada a ver com Maria no sentido sanguíneo, eram filhos de José ou eram adotados, ou se pelo contexto nós podemos saber que esses irmãos de Jesus eram sim filhos de Maria. Vamos analisar os textos que eu quero apresentar aqui para vocês. E para começar, eu quero apresentar os Salmos 69. E por que eu estou trazendo um texto do Antigo Testamento para falar sobre os irmãos de Jesus, os filhos de Maria? Porque esse Salmo 69 é utilizado lá no Novo Testamento como um salmo messiânico. Alguns versículos desse salmo são destacados lá no Novo Testamento para dizer, olha, aquele salmo estava apontando para Jesus. E se ele está apontando para Jesus, nós precisamos verificar o que ele diz a respeito dos irmãos de Jesus. Só uma observaçãozinha aqui, né? O salmo é sim messiânico, ele aponta sim para Jesus, mas ele não vai falar dos irmãos de Jesus, né? Não é este versículo que fala de Jesus dentro do sentido de que Jesus teve irmãos sanguíneos, filhos de Maria. A gente vai ver que o texto fala dos irmãos de Jesus, o texto fala da mãe de Jesus, mas não é Maria. Aí você, como assim, Denis? Eu vou explicar e vou trazer textos comprovando essa falácia. Ele cria um espantalho e bate no espantalho, e para argumentar, né, que ele bateu no espantalho, ele traz texto, e o texto fora do contexto, ele vai impor no texto o que o texto não diz. Ele vai impor no texto o que o texto não diz. Ou seja, ele acusa os católicos de fazer o que ele faz. Vamos lá, vamos ver o que é que como ele vai interpretar esse salmo. Ou dos filhos de Maria. E aqui nós temos uma clara evidência de que Maria teve filhos. O salmo é messiânico, está apontando para Jesus e ele vai dizer algumas coisas bem interessantes. Só para você notar que é sim um salmo messiânico, no versículo 9 que está aí na sua tela, nós temos uma parte do versículo que foi utilizado lá quando Jesus limpou o templo. Ele colocou os vendedores para fora do templo e aí nós temos essa primeira parte aí que foi utilizada para indicar que esse salmo aqui estava falando de Jesus. Sim, então esse salmo está falando de Jesus, né, seu Rafael Pablo? Pelo versículo 9, né, que o senhor está falando, vai dizer que Jesus
que o Salmo está falando de Jesus. Vamos ver se de fato ele está falando de Jesus dentro da perspectiva que você fala. Porque você está impondo no Salmo algo que o Salmo não diz. Vamos lá. Diz o seguinte, é que o zelo de vossa casa me consumiu. Lembra quando Jesus colocou os vendedores para fora? É exatamente esse versículo. Ele diz aí que é o versículo 9, que vai dizer, é que o zelo de vossa casa me consumiu. E os insultos dos que vos ultrajam caiu sobre mim. Aí ele vai dizer, lembra que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Sim, aqui está falando que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então, Jesus vai dizer que esse zelo do qual o salmista falava, o salmista tinha um zelo que consumia o coração dele pela casa de Deus, pelo templo de Deus, o templo de Jerusalém. E Jesus vai dizer a mesma coisa. Jesus, parafraseando o salmista, vai dizer, é que o zelo de vossa casa me consumiu. Ou Jesus vai dizer, né, o zelo da vossa casa consumiu o meu coração. Então, aí ele está dizendo que aqui o Salmo fala de Jesus. Então, Jesus, o Salmo não fala de Jesus. O Salmo fala do salmista, né? Quem é o salmista? Salmo 69 ou 68, se eu não estou enganado aí, é Davi, né? Eu acabei não procurando ver de quem era o Salmo, mas Jesus usa as leituras do Salmo, como também Jesus vai dizer, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Eu não lembro qual é o Salmo agora que é dito isso, que Davi diz isso, meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus usa isso no alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Só que aqui no contexto, não é Jesus, mas pode ser utilizado por Jesus porque é uma figura, vamos dizer assim que uma tipologia, né? O salmista, a pessoa que está aqui é uma tipologia do Cristo. Então, fala-se aí da messianidade desse salmo, no sentido de que Jesus usa textos desse salmo e versículos desse salmo para falar sobre o zelo pela casa que o devora, e também usa-se alguns versículos para apontar a Cristo, para apontar aquele que é a realização plena. Aqui é aqui é a figura, aqui é a sombra. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O zelo da casa o consumirá. Este é o texto utilizado lá para dizer que, olha, esse Salmo 69 está apontando para Cristo. E aí nós temos no versículo... Pronto, esse Salmo está apontando para Cristo. Mas esse Salmo não fala de Cristo. Ele é uma tipologia, né? Ele é uma figura do que viria mais à frente, Cristo. Então ele não fala de Cristo, ele fala do salmista. O salmista está falando dele mesmo. Mas como é um salmo que a gente pode chamar de messiânico e que aponta para Cristo, eu vou mostrar aqui o que significa o versículo 8 e 9, que da Bíblia dele eu acho que é o sétimo e o nono, o sétimo e o oitavo. Eu vou mostrar para vocês do que se trata. O 7 e 8, algo bem interessante. Lembrando que eu estou lendo a versão católica, para não ser acusado de que a versão protestante adulterou alguma coisa. Pronto. E diz o seguinte, o versículo 7 e 8. Ele está dizendo que é a leitura, a versão católica, né? Salmo 7 e 8. Então vamos lá. Versão católica, Salmo 68, no caso é o 68, ou 69, dependendo da tradução bíblica, e versículo 7 e 8. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se-me o rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. O Salmo messiânico está apontando que os irmãos de Jesus eram filhos da mãe dele. Então, nós não temos... Veja aqui. Isso aqui é a manobra, né? Eu vou dizer, meus irmãos, isso aqui é fruto de uma ação do espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo, o próprio diabo, fez isso com Jesus. Ele pegou Jesus e disse, olha, tu és o filho de Deus. Mateus 4. Tu és o filho de Deus? Tu és o filho de Deus, tu tem poder. Então transforma essas pedras em pães. Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem. Depois ele vai dizer assim, olha, né, se tu és o filho de Deus, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. Jesus vai dizer, adorarás somente ao Senhor teu Deus. E depois ele vai dizer, olha, pula daqui para cima, porque ele dará a ordem para que os seus anjos o guardem. Então ele usa a Bíblia para tentar tirar Jesus do caminho, da sua missão de redenção. Aí ele vai dizer,
pula daqui para baixo que ele dará ordem para que os anjos te guardem. Quando, na verdade, Jesus vai dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, Satanás usa a Bíblia para tirar Jesus da verdade, para tirar Jesus da sua missão redentora. E aqui está sendo feito a mesma coisa. Veja, ele usa o versículo 7 e 8 para dizer assim, eu vou ler aqui na versão que eu estou, que é a Bíblia da Ave Maria de Estudo. Né? Versículo 7. Os que esperam em vós, ó Senhor, Senhor dos exércitos, por minha causa, não sejam confundidos. Que os que vos procuram, ó Deus de Israel, não tenham de que se envergonhar por minha causa. Aí, versículo 8 e 9 da Bíblia Ave Maria. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Aí ele vai dizer, versículo 9. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Um desconhecido para os filhos de minha mãe. Aí ele pega esse versículo 9. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. Aí ele vai dizer, aqui está, se é um salmo messiânico, está dizendo que Jesus, né, tornou-se um estranho para os seus irmãos, então Jesus tem irmãos. Até aí tudo bem, Jesus tem irmãos. Aí ele vai dizer, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Aí ele vai dizer, aí é a mãe de Jesus. É Maria, mãe de Jesus. Só que isso é uma grande falácia. Isso é uma deturpação do texto. Porque mesmo o Salmo sendo messiânico e apontando para Jesus, ele não está falando de irmãos de Jesus de sangue e muito menos falando de Maria. Muito menos falando de Maria. Muito menos falando de Maria. Aí vai dizer, não, mas é. Então tudo bem, vamos lá para o versículo 6. Versículo 6 da Bíblia, Ave Maria de Estudo. Né? Versículo 6 vai dizer assim, se esse salmo está falando de Jesus, então quero que ele me explique o que está dizendo o versículo 6. Vós conheceis, ó Deus, a minha incipiência, e minhas faltas não vos são ocultas. Ou seja, então o salmo está dizendo que Jesus pecou, que Jesus era incipiente, minha incipiência. Deixa eu ver aqui numa Bíblia protestante, a Bíblia NVI de Estudos. Deixa eu ver aqui como fica. Veja aí, a Bíblia NVI, né? Nova Versão Internacional de Estudo, Bíblia NVI. O Salmo é o 69, o versículo seria o versículo 5. Confira aí, né? Dá um Google aí, você vai ver. Veja o que vai dizer. Tu bem sabes como fui insensato. Veja, se o Salmo fala de Jesus, Jesus está dizendo que ele foi insensato, ó Deus. Ele diz, tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. Jesus estaria dizendo ao Pai que ele foi insensato. Continuação, parte B do versículo. Ele vai dizer, a minha culpa não te é encoberta. A minha culpa não te é encoberta. O rodapé da Bíblia NVI, né, que eu não gosto de estar usando o rodapé, porque isso aí é a fala de quem está interpretando as Escrituras e nem sempre é confiável, mas já que é uma Bíblia protestante, uma Bíblia de estudo, NVI, uma Bíblia bem robusta em termos de rodapé de tudo, ele vai mostrar que o versículo 5, no rodapé da Bíblia, vamos dizer aqui que uma interpretação ou um comentário a respeito do versículo 5, que vai dizer, né? Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Aí ele vai dizer aqui, versículo 5, comentário no rodapé. O autor reconhece, no versículo 5, que se foi ferido por Deus, o autor do Salmo reconhece que se foi ferido por Deus, isso foi por causa de algum pecado na vida dele, mas não pecou contra os que se tornaram seus inimigos. Por causa do seu sofrimento presente, seus inimigos zombam da sua profunda dedicação ao Senhor.
Então, aqui nós podemos ver que no rodapé de uma Bíblia protestante vai dizer que esse salmo messiânico, que o Rafael Pablo está usando aí o versículo 8, né, que no caso aqui na Bíblia Católica seria o versículo 9, que ele vai dizer: sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Aí ele vai dizer que é Maria. Só que no versículo 5 vai dizer que ele foi, vamos dizer assim, castigado por Deus por conta do pecado que ele cometeu e por conta da sua insensatez. Seria Jesus então insensato? Seria Jesus então pecador? Senhor Rafael Pablo. Então, não imponha no Salmo aquilo que você quer que as pessoas entendam sendo a sua ideia, né? Você está impondo, você acusa os católicos de impor no texto o que o texto não diz. E você está impondo no Salmo 69 o que o texto não diz. Você está dizendo que esses irmãos de Jesus são os filhos de Maria e se tornou estranho para os filhos da minha mãe. Essa mãe que fala aqui o salmista seria Maria, a mãe de Jesus. É um salmo que está apontando para Cristo? Sim. Mas esses irmãos de Jesus e esses filhos da minha mãe não são referentes a filhos de Maria, né? Filho de Maria, esposa de São José, e não são irmãos de sangue de Jesus. Veja, só para a gente levar isso a cabo, né? E o vídeo vai ficar longo, mas eu vou tentar fazer aqui, quem sabe eu até faça uma segunda parte, mas essa primeira texto bíblico que ele apresenta aponta para Jesus, é um texto messiânico que aponta para Jesus, sim. Alguns versículos apontam para Jesus, mas esse versículo que ele usou para afirmar que os irmãos aqui do autor do Salmo, né, que eu acredito que é Davi, e o autor do Salmo e também a mãe do salmista aqui seria Maria, mãe de Jesus. Não é isso, mas na verdade, veja o que diz São João no capítulo 1, versículo 11 e 13. Veja o que vai ser dito sobre Jesus pela boca do profeta do apóstolo São João, o discípulo amado. São João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são esses? Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Quem são esses? Os filhos de Jerusalém, os filhos de Israel, o seu povo. Aí veja, versículo 12. Mas a todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o povo de Israel, veja, Jesus diz assim: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus veio para o seu povo, para o povo judeu. Mas esses que são seus irmãos, por nacionalidade, por questão de nacionalidade, não o aceitaram. Não o aceitaram. Então quando fala dos irmãos de Jesus lá no Salmo, né, supondo ali que são irmãos do Messias, ali está se falando dos irmãos filhos do mesmo povo, filhos de Israel. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, irmãos de Jesus, aos que creram em seu nome. Versículo 13. Eles que não foram gerado é filho, que não foram gerados nem do sangue, os irmãos de Jesus, que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Por quê? Porque Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. São João 1, versículo 18, vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, Deus Pai tem um único Filho, Jesus Cristo, e esse único Filho, Jesus Cristo,
tem irmãos. Esses irmãos não são gerados, não são gerados, versículo 13 de São João, eles que não foram gerados nem do sangue, não são irmãos sanguíneos de Jesus, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E aqui ele está falando daqueles que creram, né? Daqueles que creram em Jesus. Então, nós podemos ver nitidamente que esses que rejeitaram Jesus, né? Os israelitas que o rejeitaram, são lá no Salmo chamado de irmãos de Jesus, né? Aponta, os irmãos me rejeitaram. Me tornei um estranho entre os meus irmãos, ou seja, entre os israelitas, né? Quem são eles? Os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Os anciões do povo e tantos e tantos. Jesus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas, né? Então, esses supostos irmãos de Jesus, aos quais Jesus se tornou estranhos para ele, como é dito no Salmo 69, e me tornei um estranho entre os filhos da minha mãe, essa mãe aqui é Jerusalém. Por isso Jesus é chamado de filho de Davi. Filho de Davi. E para comprovar isso de uma maneira ainda mais espetacular, nós podemos ver São Mateus, capítulo 15, veja, São Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Né? São Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28. Deixa eu só tomar aqui a Bíblia. São Mateus 15, do 21 ao 28. São Mateus 15, do 21 ao 28. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. São Mateus 15. Está aqui, São Mateus 15, do 21 ao 28. Vai dizer o seguinte, veja. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, veja, originária daquela terra, gritava, Senhor, filho de Davi. Então Jesus é filho de Davi. Por isso ele é um israelita. Ele é um israelita da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Tem piedade de mim. A mulher grita, Jesus, filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tem piedade de minha filha. Tem de piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhes disseram com insistência, despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus foi enviado para os israelitas, para os seus irmãos. Por isso, o salmista vai dizer que me tornei estranho entre os meus irmãos. E porque Jesus se tornou estranho entre os irmãos dele, né? Ou seja, os israelitas, a leitura aqui continua. Mateus 15, versículo 25. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Aí Jesus vai reforçar que ele veio para o seu povo e que esses é que são os seus irmãos. Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Os filhos de quem? De Deus. Os filhos de Deus. Jesus diz, eu não posso lançar para os cachorrinhos o pão que é dos filhos. Jesus é o pão vivo que veio para os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os israelitas. Os israelitas, o povo hebreu, do qual Jesus fazia parte. Então, se Jesus é filho de Deus, e os filhos de Deus, no plural, são os israelitas, Jesus veio para os seus irmãos. E veja o que é dito, versículo 27. Certamente, Senhor, diz aquela mulher, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse então Jesus, ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Então aqui Jesus afirma que ele veio para os judeus, mas os judeus
não o aceitaram. Os judeus não aceitaram Jesus. E não aceitando Jesus, aqui no capítulo, capítulo 19 de São João, 19 não, capítulo 9 de São João, no capítulo 9 de São João, a partir do versículo 13, a questão daquele cego, né? Eu peço que você tenha paciência e veja os textos. Eu quero aqui mostrar que esses supostos irmãos de Jesus, que o Rafael Pablo está falando aí, do Salmo 69, não são os filhos de Maria, mas está falando do povo messiânico, ou seja, do povo de Israel, dos hebreus, que são irmãos de Jesus, porque Jesus é filho de Davi, né? Jesus descende desse povo também, e por isso eles são filhos de Deus, e Jesus também é filho unigênito do Pai. E em Jesus somos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai. Por isso Jesus ensina, quando fores orar, dizei Pai Nosso. Então, no versículo 13, João 9, versículo 13, conduziram o que fora cego aos fariseus. Então Jesus curou um cego de nascença, e esse cego de nascença foi conduzido aos fariseus. Versículo 14, ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Então Jesus fez lama, e ao fazer lama, significava ali que Jesus tinha feito um pequeno trabalho. E esse trabalho quebraria, segundo a mentalidade farisaica, quebraria o repouso sabático. E por isso apresentaram esse homem a Jesus, ou melhor, aos fariseus. E os fariseus indagaram, ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Versículo 15, João 9,15. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes, ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Então, esses aqui, fariseus, israelitas, começaram a dizer que Jesus não vinha de Deus porque não guardava o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador realizar tais milagres? Então, alguns diziam que Jesus era pecador. E havia cisão entre eles, entre os irmãos de Jesus, por parte de nacionalidade, né? De novo, disseram ao cego, que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Os judeus, versículo 18, João 9, 18, os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram os pais do que recupera a vista. E perguntaram-lhe, este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Seus pais então responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora ele vê, não o sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Interrogai-o, ele já é de maior, né? Ele já tem idade, ele já é de maior. Ele mesmo se explicará. Versículo 22. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram, ele já tem idade, interrogai-o. Então, os judeus não aceitaram Jesus. A grande maioria. Mas tiveram alguns que o aceitaram, né? Que foram José de Arimateia, Nicodemos e outros. Então, eles rejeitaram Jesus. A maioria rejeitou Jesus. Por isso Jesus vai dizer, me tornei um estranho, né? Por isso Jesus vai dizer, o salmista vai dizer, né, apontando para Cristo, por isso me tornei um estranho entre os meus irmãos, né? Entre os meus irmãos. E ele vai dizer, como é que diz o Salmo, para eu não falar bobagem, o Salmo vai dizer assim, que os que vos procuram, ó Deus de Israel, não tenha de que se envergonhar por minha causa. Versículo 8. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. O salmista vai dizer isso exatamente por quê? Porque Jesus era um estranho para os judeus.
para aqueles que eram da mesma nacionalidade de Jesus. Por isso Jesus vai dizer, né, ali por meio do salmista, tornei-me um estranho para os meus irmãos. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Quem é a mãe de Jesus aqui, segundo o Salmo? É Maria? Não, Maria nem tinha nascido aqui. Como é que o profeta iria falar de Maria? Ah, não, mas como é que o salmista iria falar de Maria? Aqui é a mãe do salmista, aqui são os irmãos do salmista. Porém, se é um salmo messiânico que aponta para Cristo, está se falando sim, mas não de Maria. Não fala de Maria. Né? Não fala de Maria. Por quê? Porque nós podemos ver nitidamente que Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Quem? O seu povo, o povo de Israel. Continuando, João 9, versículo 24. Chamaram então a segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Veja, dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Eles rejeitam Jesus. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Eles vão dizer, versículo 28, injuriaram-no e disseram: tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus, não quiseram ouvir as palavras de Jesus. É a mesma coisa que os protestantes fazem em São João 6,66. Né? Rejeitam Jesus, deixam de andar com Jesus porque não acreditam na transubstanciação. Não acreditam que o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Cristo. E deixam Jesus. E ao deixar Jesus, os discípulos dizem: olha, eles estão indo embora. Jesus diz: também vós não quereis ir? Embora? Aí Pedro vai dizer: a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então ele vai dizer, né? Tu sim és discípulo dele, de Jesus. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem que tinha sido curado: isso é espantoso. Ele vai dizer: isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, e no entanto abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, eles vão dizer. Mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, diz o que foi curado, nada poderia fazer. Responderam-lhe: tu nascestes todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele, o cego, o ex-cego: creio, Senhor. E prostou-se diante dele. Então disse Jesus: para um discernimento é que vim a este mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Aqui está dizendo para aqueles que não veem, veja. Eduardo, o professor Eduardo, não via quando era protestante, mas agora vê. E Rafael Pablo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, Rafael Pablo, consegue enxergar com seus olhos, mas mesmo assim se torna cego. Por quê? Porque não crê nas palavras de Jesus. Falam das palavras de Jesus, mas não creem nas palavras de Jesus. E aí vem o versículo 40. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e lhes disseram: acaso também nós somos cegos? Os protestantes dizem: será que a gente é cego? Cegos são vocês que não lêem a Bíblia, os católicos. Aí Jesus vai dizer: se fosses cegos, não terias pecado, Rafael Pablo. Mas dizeis: nós vemos. Então, se você vê, mas você não acredita nas palavras de Jesus, o vosso pecado permanece. Você continua no seu pecado. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver que quando vai se falar
no Salmo que aponta para Cristo, ipsis dita, aquele salmo ali não está falando de Cristo, está falando do salmista. Não está falando dos irmãos de Cristo, está falando dos irmãos do salmista. Não está falando da mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora. Está falando da mãe do salmista. Porém, como é um salmo messiânico e aponta para Cristo, alguns versículos podem-se apontar para Cristo, porém não pode ser entendido literalmente, ipsis literi. Quando se fala dos irmãos de Jesus, está falando dos israelitas que rejeitaram Jesus. Quando se fala, me tornei um desconhecido para os filhos da minha mãe, a mãe de Jesus, quem é a mãe de Jesus? Apocalipse 12. Apocalipse 12, quando a gente lê dizendo que João tomou a Virgem Maria como uma imagem da igreja, eles vão dizer que ali fala da igreja. Fala da igreja. Porém, antes de falar da igreja, fala do povo eleito. Por isso vai dizer lá que Jesus nasceu do povo eleito. Se Jesus nasceu do povo eleito, logo Jerusalém, Israel, seria a sua mãe. Por isso ele é chamado filho de Davi, né? Então, eu aqui já estou com 50 minutos dessa parte do vídeo. Eu vou concluir aqui e vou fazer o segundo vídeo. E vou postar, se possível, os dois juntos, um após o outro, e eu quero que você veja depois. Então, nós podemos ver nitidamente aqui que a argumentação e o texto que é usado do Salmo 69 é um texto que, infelizmente, não fala, né, de Jesus no sentido como sendo o filho de Maria e como sendo os irmãos, os outros filhos de Maria, Jesus sendo rejeitado por eles, né? Mas vamos ver aqui, né? Eles vão dizer que se o texto aponta para Jesus, então ali se fala de Maria também e dos irmãos de Jesus, filhos de Maria. Se fosse assim, o Salmo, ou melhor, Jó 14,4, que fala de Jesus, veja, quem fará sair o puro, Jesus Cristo, do impuro? Ninguém. Então, se aqui fala de Cristo, então esse impuro, né, que o texto diz que ninguém pode sair dele, né, o puro não pode sair do impuro, estaria se falando também aqui, né, nas entrelinhas, vamos dizer aí que no contexto, né, lá, não o contexto, mas na linguagem teológica, profética, também estaria se falando aí de Nossa Senhora. Porque quando vai dizer, quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. O puro é Jesus. Então o puro, o puríssimo, só poderia sair de uma pura. Então aqui estaria se falando de Nossa Senhora. Mas quando é para argumentar a favor do pensamento e da interpretação católica, não vale. Mas da interpretação deles vale. Inclusive pegar um texto do Antigo Testamento, um salmo, e aplicar esse salmo dizendo que está se falando de Maria, quando na verdade não está se falando de Maria. Está se falando de Jerusalém, ou de Israel, melhor dizendo. Falando de Israel, né? Do povo, os filhos de Jacó. Lembra, Jacó se tornou Israel. Então, os descendentes de Jacó, dentre os descendentes de Jacó tem um filho chamado Judá, e Jesus descende da tribo de Judá. Por isso, Israel, não Jacó, quem teve o nome trocado, mas Israel, o povo eleito de Deus, gera um filho que é o Messias, Jesus Cristo da tribo de Judá. E este Jesus Cristo da tribo de Judá foi rejeitado pelos seus irmãos, os seus compatriotas, né? E aí, vamos para o segundo vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.